Ah, golaço porque é época de Copa, né? Pra gente aproveitar uma metáfora, uma coisa da moda, do momento, entendeu? Cara, mas eu achei um filmão. Tem gente reclamando, né? Tem gente falando que é chato, que não é tão bom quanto o primeiro, que não achou tão incrível. Eu achei que, olha, sensacional, porque tinha muita coisa pra resolver, né? Muita treta, muito problema, e acho que resolveu bem e eu posso provar. Shantae Gustedt. Olá, eu sou o Gustavo Klein, esse é o Hollywood Entertainment e hoje a gente vai falar do grande sucesso da Marvel, Wakanda para sempre, Wakanda Forever, como muitos chamam, mas em português é pra sempre, né, Brasil? Um filme que tinha aí a difícil tarefa de suprir a ausência de seu protagonista, que faleceu infelizmente, o Chadwick Boseman, e que eu acho que cumpre esse papel, essa função muito bem, além de fazer um grande filme e evoluir aí o universo da Marvel, e a gente vai falar sobre isso. Tentarei não dar spoilers sobre o filme, porque eu acho que realmente não carece, para guardar essa surpresa para quem não viu ainda, apesar de já estar em cartaz há um bom tempo, mas se precisar eu vou fazer aquele esquema, a gente põe a tarja, você muta, depois quando eu tirar a tarja você desmuta e vai acompanhando aqui o vídeo, tá certo? Vamos começar a falar então desse ponto, que é o ponto principal, que é o ponto de superar a ausência do Chadwick Boseman, que virou um astro de Hollywood com Pantera Negra, com esse papel. Foi um ícone da representatividade do mundo afora. O primeiro filme é um filmaço, é um filme elogiadíssimo, chegou a concorrer ao Oscar. Houve quem achasse, inclusive, que tinha chances de levar o Oscar, ganhou alguns prêmios. O primeiro realmente foi um filme evento histórico, inclusive para o nicho de filmes de super-heróis. Nunca antes da história dos filmes de ação, de super-herói, de franquia, que são considerados tão comerciais, foi tão indicado ao Oscar, que é considerada aí a maior premiação do cinema americano, e que também tem ficado cada vez mais cult cabeça, querendo ser um prêmio sério de festival, de grandes pensadores do cinema, artistas, e cada vez menos comercial, como era a fama do Oscar. Então foi realmente um grande feito do filme Pantera Negra, o primeiro. O segundo já está fazendo sua campanha aí, vamos ver se ele consegue ser indicado também, apesar de que eu acho que merece muito. Especialmente as categorias técnicas, direção de arte. Eu acho que Angela Bassett merece uma indicação ao Oscar de melhor atriz por esse filme, porque ela está simplesmente sensacional. Eu vou falar disso mais um pouquinho daqui a pouco. Sem dar muito spoiler, mas o filme começa obviamente falando sobre a ausência do T'Challa, né, do Chadwick Boseman, numa grande homenagem, uma das coisas mais bonitas que eu acho que eu já vi no cinema, inclusive quando entra a famosa logo da Marvel, né, que vai formar a logo da Marvel, aí fecha com chave de ouro, assim, foi muito bem pensado, muito bem construído e amarrado nesse momento que vai construir a logo da Marvel. É uma das coisas mais emocionantes que eu já vi no cinema. E o filme vai seguir te emocionando ao longo dele com outras questões e sempre pontuando essa ausência. Gente, até quase me emocionei aqui de novo agora. Sério, sério, me emocionei. O filme vai seguir pontuando essa ausência que o Chadwick Boseman faz, né, o T'Challa. Ele não só incorpora esse herói com muita dignidade, muito exemplarmente, como ele incorpora ali uma série de outras coisas. Eu acho que é um ator e um personagem que vão para além, assim, fica quase metalinguístico, tem vários significados, fica multissignificativo, é realmente uma potência, é realmente fenomenal o que se conseguiu com essa junção desse ator com esse personagem no primeiro filme, né, da Marvel. E isso gera uma coisa muito interessante, porque daí o protagonismo, que seria do Chadwick Boseman, fica dividido entre as figuras femininas de Wakanda. A mãe, que é a rainha, a irmã, as Dora Milaje, que são as guerreiras protetoras, a grande guarda do rei, né, de Wakanda. Agora não temos mais rei, então é a grande guarda da rainha, do trono. E que todas fazem muito bem, é muito interessante, todas têm o seu momento de importância. As mulheres sempre foram muito importantes na história de Wakanda, a gente vê isso nos outros filmes,
tanto no filme do Pantera Negra anterior, quanto nos outros derivados aí, Vingadores, série Soldado Invernal e o Falcão, elas aparecem, a gente percebe que elas têm essa importância no universo da Marvel. Mas aqui realmente você sente que é muito equilibrado e que todas estão preenchendo esse vácuo que foi causado pela morte do Chadwick Boseman, e elas fazem muito bem, que são atrizes excepcionais. E até mesmo a Letitia Wright, que seria uma pessoa polêmica, vamos dizer assim, polêmica, por ela ter feito tweets anti-vacina, ter se manifestado contra a vacina, né, do Covid, e isso pode gerar uma certa antipatia pelo público, mas eu acho que conversei com algumas pessoas e ela, assim, ela é tão carismática que isso passa despercebido. Isso não é que passa despercebido, mas ela é tão carismática que realmente durante o filme te conquista, você ignora isso, você passa por cima das questões da vida pessoal, né, da atriz e a sua e os seus posicionamentos, e você compra o filme, você embarca na história, ela faz muito bem. Todas as atrizes estão muito bem, né? A Danai Gurira, a Lupita Nyong'o, tem uma atriz nova que eu amo, que é a Michaela Coel, que faz uma coisa muito sensacional, que ela faz um humor tão sutil e tão inteligente, é um timing tão sensacional, que ela tá ali absolutamente de verdade, guerreira fazendo, mas ela consegue ter humor. Isso é um outro dado muito interessante do filme, que é como ele consegue ter humor, ação e ao mesmo tempo ser emocional, emocionar a gente, começando ali numa tragédia e depois desenvolvendo uma história. E a outra vantagem do filme, que eu acho outro ponto super positivo, é esse. É como o Ryan Coogler consegue entregar um filme pra gente que tinha essa missão super difícil, que é ser um filme de super-herói, ter uma ação que avança, contar a história daquele país, que é o Wakanda, dentro do universo Marvel, e ainda fazer uma homenagem ao Chadwick Boseman, que não está mais entre nós. E ele consegue equilibrar tudo isso de uma forma muito bacana, apresentando aí um novo personagem, que é o Namor, né, com uma história de origem nova, que eu vou falar sobre isso também daqui a pouquinho. Mas ele equilibra esses elementos, uma história Marvel, falar sobre o Wakanda, ser a história desse personagem, avançar na história desses personagens, homenageando o Chadwick Boseman, equilibrando tudo isso. Ao passo que ele também apresenta elementos que vão estar presentes na história da Marvel na próxima fase, né, que vão ajudar a evoluir a história Marvel como um todo, sem isso pesar, sem isso depor contra o filme, porque muitas vezes a gente sente que certos filmes ficam tão presos nessa questão de ser Marvel, de precisar apresentar elementos do futuro da Marvel, da próxima fase, do próximo grande evento Marvel, do Vingadores 5, seja lá o que for, que os filmes acabam um pouco truncados, acaba meio estranho, e aqui não. Isso flui tudo como grande parte, sim, do filme, e eu acho que flui muito bem. Apresenta duas personagens novas que vão ser heroínas, que eu acho um pouco, assim, não vou falar quem, mas vocês vão perceber, que eu achei, usam armadura, achei meio esquisita as armaduras, achei um pouco desenho animado. Mas no fim eu gosto, que as atrizes são incríveis, elas defendem muito bem. A Dominique Thorne faz uma estreia ótima na Marvel, adorei o personagem dela. E o meu saldo positivo, eu acho que é esse, é um filme que consegue equilibrar esses elementos contando essa história. A história é sobre o Namor indo interferir em Wakanda, como essas nações se encontram, porque o Namor é regente de Talocan e tem esse cruzamento ali com Wakanda, que óbvio, o filme era sobre isso, já vimos o trailer, já sabemos. E aqui tem uma coisa que eu acho muito curiosa, que é essa mudança na origem do Namor. Apesar de eu achar que ainda fica um pouco estranha a origem dele, não explica absolutamente certos detalhes, assim, né? Quem vê o filme, por que ele é tão diferente do resto do povo dele, mas tudo bem também. Acaba fazendo sentido, não é uma coisa que interfira tanto assim no desenrolar do filme. Tem uma coisa que eu acho hilária, gente, que é assim, como o povo é peruano, é descendente de Azteca, Maia, né, esses povos pré-colombianos ali da América Central, é mexicano, se eu não me engano, eles têm muito essa coisa de pena de aves, que ornamentos com pena, que era muito comum nos povos pré-colombianos ali, Azteca, Maia, Inca, ali da América Central. E aí, só que eles moram debaixo d'água, então a pena, quando é molhada, ela muda a textura, né? Ela fica diferente. E aqui não, a pena fica igualzinha, funcionando como se fosse seca, molhada, ela é a mesma coisa, o mesmo enfeite, que é uma escolha um tanto quanto inusitada, vamos dizer assim, você escolher ornamentos de pena que não funcionam bem quando estão molhados para falar de um povo subaquático. Porém, em termos de representatividade, em termos de história, faz muito sentido que eles sejam
da América Central, faz um paralelo, espelha ali com o Wakanda, que é um povo africano, então isso cria vários paralelos que são muito interessantes, para além de uma questão de uma representatividade étnica necessária, que eu falo fora da tela, né, que quando a gente fala sobre isso, mercadologicamente falando, em termos de reparação histórica, em termos de as pessoas precisam se ver representadas, em termos da importância de, então, latinos, americanos, pessoas que são descendentes de mexicanos, colombianos, enfim, se verem também como super-heróis, que teve essa importância o Chadwick Boseman para os afrodescendentes. Então, para além dessa questão, faz muito sentido dentro da história que seja uma figura como a do Namor, interpretado pelo Tenoch Huerta, fazendo esse espelhamento, esse paralelo com a nação de Wakanda. Na história toda eu achei que fez muito sentido a nova origem. E tem um lance também que é muito interessante, que como lançou o filme do Aquaman recentemente, há poucos anos atrás, não fica parecendo a versão da Marvel do Aquaman. Você foge completamente. Então não é mais o filho de uma humana com um submarino, ou ao contrário, né? O filho de uma pessoa de Atlântida com um humano, e aí é o rei de Atlântida e tem poderes diferentes porque dessa junção de humano com Atlante, e aí Atlântida mudou tudo isso. É Talocan, é um povo da América Central, tem outra história de outra origem, tem uma outra história, uma outra origem que é ligada com Wakanda, que é muito interessante e reforça aí toda uma história muito bacana, e a gente tira esses paralelos. Apesar de que, curiosamente, o Namor surge nas revistas em quadrinhos antes do Aquaman, tá? Então se alguém teria copiado alguém, teria sido a DC, vamos deixar isso aqui bem claro. Então, em suma, eu acho que o filme realmente consegue equilibrar muito bem esses elementos. É um filme longo? É um filme longo, mas a gente não sente, porque realmente ele vai apresentando todos esses elementos ali e equilibrando essas coisas, e volta a emocionar a gente, volta a falar pra gente sobre o luto, sobre a perda. Isso é muito demarcado ao longo do filme. Todas as coisas têm uma razão de ser. Não poderia deixar de ter um Pantera Negra, então tem, mas tem por uma razão, um motivo, e como se chega lá é muito interessante, apesar de que eu não sei se esse Pantera Negra será o novo Pantera Negra do universo Marvel. Né? Pode ter sido que, assim, pontuadamente nessa história, para esta batalha a gente precisava dessa figura. Eu fiquei um pouco com essa impressão. Queria dividir aqui com vocês. Quem assistiu me comenta, e quem for assistir depois volta aqui para me dizer. Não posso deixar de mencionar que tem cenas de luta épicas realmente muito bem amarradas dentro da ação do filme, da ação dramática, eu quero dizer, né? Não da ação porrada, que já é, mas da ação dramática. Eu amo as Dora Milaje, e se você ainda não assistiu, assista A Mulher Rei, que é esse filme que a gente já comentou, assiste nosso vídeo, que é um filme que a Viola Davis produziu é um drama ficcional, mas inspirado na história verdadeira dessas guerreiras africanas, que também inspiraram a versão Marvel das Dora Milaje. Então temos dois filmes aí muito bacanas com mulheres guerreiras, e depois assista o nosso vídeo para comentar. Vou deixar aqui o link, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá certo? Eu quero saber o que você achou do filme. Eu achei o filme sensacional. Não esquece de deixar seu joinha, ativar o sininho para receber notificação, se inscrever no canal para saber dos nossos outros vídeos. E semana que vem a gente volta para falar de outro filme, série. Sigam a gente nas redes, que tem muito assunto bacana rolando por lá também. Muitas coisas sobre filmes e séries que não são sempre comentados como forma de vídeo aqui, tá bom? Eu sou o Gustavo Caio e vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro, tchau!